Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2025. Nesse trimestre nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E a lição de hoje, a lição de número 7, traz o tema A Promessa que não pode ser revogada. Deus prometeu a Abraão que nele todas as nações seriam benditas e justificadas pela fé. E a promessa não seria revogada pela instituição da lei, até porque a promessa tem um objetivo e a lei tinha outro objetivo. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, então seja um assinante do ebdemfoco.com e tenha slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Slides editáveis, isso mesmo, a maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, mas os slides produzidos pelo ebdemfoco.com são editáveis e facilita a preparação da sua aula. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slide das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Gálatas capítulo 3 e verso 26, que diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo ensinando aos Gálatas que a nossa filiação com Deus se dá pela fé em Cristo Jesus e não pelo fato de ser etnicamente descendentes de Abraão. Resumo da lição nos diz: a promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Deus não se contradiz, e é uma coisa que precisa ficar muito clara em relação à promessa e em relação à lei, é que ambas têm destinações ou objetivos distintos. A promessa tinha um objetivo e a lei tinha outro objetivo. Por essa razão, elas jamais poderiam se contradizer. E Deus, mesmo ele sendo o autor da promessa e o autor da lei, pelo seu caráter, não se contradiz. O texto bíblico se encontra em Gálatas capítulo 3, do verso 17 até o verso 24. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza já tem estudado a carta de Paulo aos Gálatas. Nossa introdução. Nesta lição, veremos que Paulo se refere à importância da promessa em detrimento da lei. Os judaizantes criam que eram a semente de Abraão e somente eles. Mas Paulo mostra que a semente de Abraão para Deus é mais abrangente e alcança todos os que creram e creem em Jesus pela fé, judeus e gentios. Essa é uma verdade bíblica importante, né, que nós estudamos em Romanos, está muito bem explicado isso, em Gálatas está muito bem explicado isso, que nós, crentes, somos descendência ou semente de Abraão por causa da fé. A fé nos afilia a Abraão. Nós não somos como os judeus que são filhos de Abraão etnicamente, mas nós somos filhos de Abraão pela fé. E o que é importante que Paulo está dizendo aqui é que a filiação da justificação pela fé é justamente pela fé e não pela lei. A lei, que é o pacto mosaico, não tem o poder de anular a promessa de Deus feita ao patriarca 400 anos antes,
pois Deus não voltou atrás em sua promessa, que eu já falei no início, né? Tanto os judaizantes quanto muitas pessoas no decorrer da história faz essa confusão de que a lei e a promessa não poderiam coexistir, mas a lei e a promessa poderiam coexistir, assim como a lei e a graça podem coexistir, porque cada uma tem função diferente. A lei, nós vamos ver isso mais na frente, era o tutor que conduzia a criança até o mestre, assim como Jesus diz que a lei e os profetas reinou até João Batista, até Cristo. Depois veio a graça. A graça, ela sempre existiu, porque Deus sempre agiu graciosamente, e a lei sempre existirá, porque a relação do cristão com Deus não é uma relação sem lei, mas é preciso entender que aquele que já foi alcançado pela graça não vive pela lei, não tem a tutoria da lei, porque ele já foi alcançado pela graça. Mas aquela pessoa que não foi alcançada pela graça, ele está debaixo da lei. Mas como assim, Melk? Como ele está debaixo da lei? Ele é obrigado a guardar a lei para ser salvo? Não, não é isso, porque a lei nunca foi dada para ser salvo. A lei sempre foi dada para que a pessoa entendesse que é pecadora. E isso nunca mudou. A lei sempre vai dizer para as pessoas que elas são pecadoras. Nós vamos ver isso mais na frente, que a lei é como um espelho que mostra a realidade do que a pessoa é, mas ela não limpa a pessoa, ela não purifica a pessoa. A graça, sim. Pela fé, nós somos salvos. Pela graça, nós somos salvos por meio da fé, não é por meio da lei. A lei, ela continua no sentido de que ela aponta para o ser humano que ele é um pecador. O próprio Paulo disse: se a lei não dissesse que é pecado cobiçar, eu não saberia que eu era um cobiçador. Mas como eu sou um cobiçador por natureza, e aí a lei diz que eu sou um cobiçador, agora eu sei que eu sou um cobiçador. Mas pela graça eu sou justificado. Pela graça eu sou salvo e pela fé eu sou justificado, melhor dizendo. E não pela lei, porque a lei nunca teve esse propósito. O pacto de Deus anterior à lei. A lei não invalida o testamento. Paulo se vale de uma linguagem jurídica para mostrar aos Gálatas a importância das promessas de Deus. Aqui ele apresenta uma contraposição entre a promessa e uma lei. Deus fez promessas a Abraão e destacamos a de que ele seria pai de uma grande nação, né? Paulo usa uma linguagem jurídica justamente para mostrar que a lei não revoga a promessa. Por quê? Porque são coisas diferentes, que têm propósitos diferentes, né? A promessa de Deus a Abraão de que ele seria pai de grande multidão, a promessa de Deus a Abraão de que nele todas as nações da terra seriam benditas, e assim por diante, uma série de promessas que Deus fez a Abraão. A lei não destrói a promessa, porque ambas têm propósitos diferentes. Pelo que vemos ao longo da revelação divina, com base em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o alcance da promessa divina a Abraão ia além de sua semente física, né, de sua descendência étnica. Deus fez um pacto com Abraão e esse pacto não seria revogado pela lei de Moisés. Como eu disse, né, parece que eu estou sendo redundante, mas essa é a verdade. Nós vemos aqui, por exemplo, no primeiro slide, pelo que vemos ao longo da revelação divina, com base em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. É a promessa que Deus faz a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa que Deus faz a Abraão. Quando Deus faz o pacto com Abraão, esse pacto ele não tem relação com a lei. O pacto com Abraão é para que
a bênção de Abraão chegasse a todas as nações da terra. E a lei é uma regulamentação para os descendentes étnicos. São coisas diferentes, têm propósitos diferentes. Por isso, essa confusão de que a lei revogaria a promessa é completamente absurda, porque ambas tinham propósitos diferentes. Na língua grega há duas expressões para a palavra aliança. A primeira é sintek, colocar junto, onde um pacto é feito entre partes iguais, com direitos iguais de discutir o acordo a ser proposto. A segunda palavra é diatek, colocar por, e traz a ideia de um acordo em que as partes são desiguais quando uma parte coloca os termos e a outra aceita ou rejeita. Gênesis capítulo 15 vai fazer uma demonstração muito importante sobre essa ideia de diatek, que é a aliança entre Deus e Abraão, né? Que Abraão não tem condição de cumprir todos os aspectos dessa aliança, mas Deus é quem cuida para que tudo se cumpra. Esse é o termo que Paulo usa para explicar o pacto de Deus com Abraão. O patriarca, como ser humano, era limitado no que poderia oferecer a Deus, exceto pela fé que tinha no eterno. A responsabilidade, isso aqui é uma expressão de graça, inclusive, né? A responsabilidade era de Deus de fazer com que a promessa se cumprisse. Deus fez uma promessa, e Paulo vai explicar isso. Quando é pela promessa, Deus faz a promessa e Abraão crê. Não há necessidade de lei. A lei não está presente nesse aspecto, porque Deus faz a promessa e Abraão crê. E pela fé, a promessa é recebida. Não é pela lei, porque se é pela lei, então não precisa da fé. É um decreto. Não precisa Abraão crer, porque Deus decretou, é uma lei e ele vai cumprir. Mas ele fez a promessa e a contrapartida de Abraão é crer. Deus, por sua vez, prometeu bênçãos a Abraão, e uma vez feito o pacto acerca dessa promessa, não voltaria atrás. Em sua presciência, Deus sabia que os gentios seriam alcançados e experimentariam a oportunidade de viver pela fé. Na verdade, eu nem uso a expressão presciência, foi pela presciência de Deus. Tudo é um plano de Deus. Deus já tinha o plano desde a fundação do mundo de salvar os gentios, e Abraão era o pai de toda essa história. Era através de Abraão que ele faria a promessa de que até os gentios seriam benditos por causa da fé de Abraão. Não é que Deus previu, Deus decretou que seria assim. A herança vem pela promessa. Por mais que a herança possa ser regulamentada por uma lei, ou seja, por mais que uma lei defina as regras para que uma herança possa ser dada e recebida, a lei não tem o poder de modificar a vontade do testador, nem de alterar o testamento depois de o testador ter falecido. A lei, e aqui fica muito claro, né? Aqui fica muito claro o que eu tenho dito desde o início. A lei tem um propósito, a promessa tem outro. Por isso elas não são antagônicas, uma não anula a outra. É porque uma tem um propósito, a outra tem outro propósito. É preciso entender isso. A lei pode regulamentar, mas não invalida o testamento. Ainda mais se essa lei veio muito tempo depois de o testamento ter sido acertado entre o doador e o herdeiro. E outra coisa que é importante notar é que a lei não complementa a promessa, e nem a promessa complementa a lei. Elas têm objetivos distintos, cada uma na sua posição. A lei, né, levando em consideração o aspecto jurídico mesmo que nós estamos falando aqui, a lei tem a responsabilidade, tem o poder de regulamentar, mas a promessa, o testamento, é quem garante o recebimento. Não é a lei que garante o recebimento, é a promessa.
A lei pode regulamentar. Isso é só para explicar, óbvio, que ambas têm funções diferentes. A promessa de Deus a Abraão não poderia ser revogada pela lei, porque Deus deu ao seu povo. Que Deus deu ao seu povo. A herança não viria através da lei, mas da promessa baseada e ratificada pelo testamento entre Deus e Abraão, pelo acordo entre Deus e Abraão. Não é sobre a lei. A lei e a promessa têm funções diferentes. A lei, especificamente para Abraão, especificamente para Israel, a lei, especificamente para Israel, era uma forma de conduzir o povo, de fazer o povo entender que Deus é santo e eles são pecadores. Para nós, a lei tem a mesma ideia. A lei, para nós, nós vamos dizer isso inclusive mais na frente, já estou antecipando aqui, que a melhor colocação, o melhor exemplo sobre a lei é realmente o espelho. A lei é como espelho que mostra o que você é, mas ela não consegue mudar essa realidade. Por quê? Assim como o espelho só tem a função de mostrar quem você é, mostrar o seu reflexo, e não tem o poder de mudar você, não tem o poder de mudar seu penteado, não tem o poder de mudar a joia que você está usando, a roupa que você está usando, a lei também não. O que a lei tem, o poder é de mostrar quem você é. A lei não tem o poder de transformar você. A lei existe por causa das transgressões, esse é o ponto. Paulo explica o motivo da lei existir, pois se não o fizesse, certamente os gálatas manteriam a percepção de que seguir os preceitos mosaicos, segundo os gentios, era a forma correta de viver o evangelho. De certa forma, a lei de Moisés pode ser comparada a um objeto que tem a capacidade de refletir a imagem de uma pessoa, mas não de limpá-la. O motivo da lei existir era preciso, que Paulo explicasse isso para o povo, porque senão eles iam lutar, eles iam continuar pensando que a lei era um auxílio para a graça, para a promessa, ou que a lei seria algo que destituiria a promessa. Eles iam pensar nesse antagonismo ou nessa complementariedade. Só que a lei não complementa a graça e nem anula, porque ela não tem esse propósito. E o segundo slide aqui deixa isso bem claro. De certa forma, a lei de Moisés pode ser comparada a um objeto que tem a capacidade de refletir a imagem de uma pessoa, mas não de limpá-la. E o cerne disso que o professor deve entender e explicar para os seus alunos é que a lei e a promessa, especificamente falando a Abraão, e a lei e a graça, falando a nós, crentes, igreja, têm funções diferentes. Paulo deixa isso bem claro. Elas não são complementares e nem antagônicas. Elas só são com propósitos diferentes. Não tem necessidade de nós confundirmos isso, nem de juntá-las e nem de anular uma por causa da outra, porque elas têm funções diferentes. A lei mostrava quem a pessoa era, mas não podia mudá-la. Espelhos não mudam a aparência das pessoas que se colocam diante deles. A lei tinha por objetivo regular as relações entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo e o homem consigo mesmo. Era um código de suma importância para os hebreus. A lei tinha tanto esse aspecto geral para com o povo, mas tinha esse aspecto espiritual da relação do povo com Deus e esse aspecto pessoal da relação da pessoa consigo mesmo, que é o que Paulo diz. Paulo diz, se a lei não dissesse que isso é pecado, eu nunca saberia. É claro que Paulo explica isso em Romanos, que o fato de eu não saber que isso é pecado, não significa que não seja. Porque as coisas não se resumem a mim. Mas a lei veio para dizer, olha, não cobice porque cobiçar é pecado. Aí eu aprendi que cobiçar é pecado. E aí eu melhoro a vida não sendo um cobiçoso. Mas a lei é apenas para isso. Para dizer
que o mal está à minha frente, que eu preciso lutar contra ele, que eu não posso me entregar a ele, mas justificação é pela graça por meio da fé e não pela lei. Ela existe porque a natureza pecaminosa dos filhos de Abraão era a mesma natureza pecaminosa dos demais seres humanos. E os hebreus, pelo menos, teria um referencial escrito para não pecar contra Deus. Que eu acho legal essa expressão usada pelo comentarista aqui. Referencial. A lei era um referencial. A lei não tinha o propósito de justificar. O que justifica é a fé. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Nós temos uma promessa e nós cremos nessa promessa. E por crermos fundamentalmente nessa promessa, é que somos justificados. Como já sabemos, a lei apontava o pecado. Ela, de certa forma, restringia a maldade e nos é dito que ela existia por conta das transgressões, né? Como voltando aqui para a imagem do espelho, quando você trabalha o dia todo, você está todo sujo, com o cabelo bagunçado, a roupa bagunçada, e você chega diante de um espelho e você consegue se arrumar. Mas, essencialmente, não há mudança. É apenas uma mudança externa. E isso a lei produzia. A lei não tinha o poder de mudar o coração. A lei não tinha o poder de tornar a pessoa justa. Mas ela tinha o poder de mostrar para a pessoa que ela estava errada. Isso dá dentro do aspecto da progressividade da revelação bíblica. Não tem nenhum problema nisso. A revelação bíblica ela é progressiva e as pessoas viveram o momento da lei. Primeiro elas aprendiam que elas eram pecadoras e depois aprendiam que precisavam crer para serem justificadas. Como sabemos, é da natureza pecaminosa do ser humano tentar burlar as regras. Por exemplo, Romanos 7,7, Paulo diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo não está dizendo que o pecado só veio existir por causa da lei. Não. Paulo está dizendo que eu só sei que é pecado porque a lei está me dizendo. Não é que se não tivesse a lei não seria pecado. Não, o pecado está lá. E a lei veio para me mostrar que aquilo lá é pecado. A lei é como um manual. É como um manual, por exemplo, você tem um manual do carro, por exemplo, e o manual vem me dizer que aquilo ali é o volante, isso aqui é o câmbio de marcha, isso aqui é o retrovisor, enfim, isso aqui é o espelho, enfim, tá tudo ali. Mas aí vem o manual para me dizer o que é aquilo ali. Da mesma forma, é a lei. O pecado está ali, afetando, matando, destruindo, levando ao inferno. E a lei veio para dizer: olha, isso é pecado, se afaste disso. Por mais que ela não justifique, por mais que ela não torne justo a pessoa que observa a lei, mas ela diz para a pessoa que aquilo ali é mal, que a pessoa precisa ter autorresponsabilidade para abandonar aquilo ali. É por isso que o texto diz isso muito bem. Como sabemos, é da natureza pecaminosa do ser humano tentar burlar as regras, mas a lei diz: olha, você está burlando as regras, mas você está piorando a situação, porque isso aí é errado. E aí nós conhecemos a mensagem do Evangelho, que é a da justificação pela fé. A lei mostrava o pecado e os homens testavam os limites do alcance dela pecando contra Deus. A lei mostrava o pecado. A lei servia para dizer para a pessoa: olha como que você é mau, para que ninguém pudesse se justificar, para que ninguém pudesse se sentir melhor do que ninguém. Cada um, como eu tenho dito desde o início, a lei e a promessa, ou a lei e a fé, a lei e a graça, são coisas distintas e têm propósitos distintos. A lei não invalida as promessas de Deus. A lei não é contra as promessas de Deus. É estranho imaginar que Deus tenha feito um pacto com Abraão e 400 anos depois tenha mudado as regras, fazendo uma lei para os descendentes de Abraão e mudando os termos antes acertados. É estranho, completamente estranho. Parece que Deus não é perfeito. Quando Deus faz isso, é dizer que ele não é perfeito. Em sua fidelidade, o Eterno mantém o que foi ajustado com Abraão ao longo dos séculos. Paulo pergunta: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, ou claro que não. Porque se dada fosse uma lei
que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. E a justiça é para ser pela fé. Porque a justiça, isso é um princípio importante, irmãos. Por que a justificação é pela fé? Porque a justificação é uma imputação. A justiça que temos pela fé não é a nossa, é de Jesus. E aí quando nós cremos em Jesus e em todo o seu poder, em toda a sua obra, a justiça de Jesus é dada a nós. Porque nós, pela lei, jamais conseguiríamos uma justiça como a de Cristo. Nós estaríamos sempre em prejuízo. Como diz Deus através do profeta Isaías, as melhores obras, os melhores atos de justiça nosso não passa de trapos de imundícia. O que é de fato valoroso diante de Deus é a justiça de Cristo. Por quê? Porque ela é perfeita. Então, pela fé nós recebemos, pela fé é imputado a nós a justiça de Cristo, que é uma justiça perfeita. Porque é a única justiça que é perfeita. A nossa sempre será imperfeita. O que os judaizantes não compreendiam é que a lei e a promessa de Deus não eram opostas. Elas só tinham objetivos, propósitos distintos. Deus não criou a lei para se opor à promessa que havia feito a Abraão, mas para conduzir os hebreus à fé em Cristo. Ela era um aio, como veremos. Tudo está debaixo do pecado. Antes de falar sobre a lei como um tutor, Paulo fala que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Esse é um ponto, né, que demandaria muito tempo aqui para a gente explicar, mas que vale a pena a gente pensar nisso, que é o seguinte: por que Israel rejeitou? Israel rejeitou porque Deus colocou todos debaixo da desobediência para poder usar de misericórdia para com todos. Todos foram igualados. Isso aqui matava os judeus do coração quando Jesus pregava isso. Que todos foram igualados por Deus. Porque todos são pecadores. Para que todos fossem salvos pela graça, por meio da fé e não pelas obras da lei. A salvação é uma dádiva, não uma dívida que tenha de ser paga pelo esforço humano. E se assim fosse, tem completa consciência, irmão, jamais nós conseguiríamos pagar. É absolutamente impossível você salvar a si mesmo. É uma coisa completamente impossível. Mais uma vez eu cito o que Deus fala através do profeta Isaías. A melhor ou as melhores obras de justiça nossa não passa de trapos de imundícia para Deus. Nada do que nós fizermos será suficiente, porque tudo o que fizermos, nós faremos com a essência daquilo que nós somos, pecadores. É por isso que a nossa justiça, a justiça que nós temos, ela vem de Cristo, porque o que Cristo faz é inerente a Ele mesmo, perfeito. O que nós fazemos é inerente a nós mesmos, imperfeitos. Por mais que nós juntássemos o maior número de obras, de boas obras, ainda não seria suficiente, porque elas mesmas estariam contaminadas por quem nós somos, pecadores. Por isso a salvação é uma dádiva, é porque nós não conseguimos ter por nós mesmos. Jamais qualquer ser humano, levando em consideração todo o princípio bíblico do que é o pecado, do que é o homem pecador, nós jamais conseguiríamos nos salvar. Nós estamos numa condição de completamente pecadores, de completamente perdidos. A única forma de nós sermos salvos é crendo naquilo que Cristo fez, é crendo, é depositando a nossa fé, a nossa confiança, é dependendo, é nos rendendo, é nos entregando a Cristo e crendo naquilo que Ele fez. Aqui entra o fator graça de Deus. Com todos colocados no mesmo padrão, ou seja, debaixo do pecado, há uma padronização, ou seja, ninguém é melhor ou superior a ninguém quando se trata de receber a salvação. Ou é pela fé, ou não é por caminho nenhum. Isso aqui é extraordinário. Esse slide aqui, esse texto aqui da lição é extraordinário.
Deus encerrou todos debaixo da desobediência, debaixo do pecado. Porque de fato todos pecaram. Mesmo os judeus, sendo descendentes étnicos de Abraão, mesmo eles tendo as promessas, os patriarcas, a lei, mas essencialmente eles são como os gentios, pecadores, porque eles também são descendentes de Adão. Aí é que mora a grande glória. Pela fé nós somos salvos, por crermos, né? A expressão correta é: nós somos salvos pela graça, ou seja, Deus nos salva livremente. E nós tomamos posse dessa salvação como? Confiando em Jesus e no que ele fez, e não no que nós fazemos, que é o que o comentarista diz aqui: ou é pela fé, ou não é por caminho nenhum. Ou nós cremos inteiramente em Jesus, ou nós dependemos inteiramente em Jesus para a nossa salvação, ou tudo que nós fizermos por nós mesmos para a salvação será elemento contra nós, porque não ajudará, piorará. É por isso que a fé é o único elemento, o único caminho para nós sermos justificados. A lei como aio. A lei agia como um tutor. Ela ensinava, conduzia no caminho, mas também tolhia a liberdade, né? Ela restringia, ela mostrava quem você de fato é, sua natureza, mas ela não muda a natureza. Como um batedor militar que conduz uma autoridade até o seu destino, o aio assim agia, né? O aio dizia para você o que você deveria fazer, aonde você deveria ir, restringia daqui, ensinava dali, mas não mudava sua essência. Ele direciona o comboio, faz a proteção, mas não os deixa em liberdade até que tenha chegado ao destino esperado. A lei de Moisés devia guiar os seus seguidores até Cristo, da mesma forma que um aio deveria conduzir uma criança até o destino proposto. Assim a lei deveria fazer. Aio aqui é tutor, o guarda, aquele escravo que levava a pessoa até a escola, que buscava, enfim, que é tipo um segurança, alguém, um cuidador. Ele fazia essas coisas, mas não mudava a vida da pessoa. A lei de Moisés não é adversária da graça de Deus. Na prática, a lei conduz os hebreus até a graça de Deus, pois as ordenanças mosaicas apontam para uma impossibilidade de se agradar a Deus pelas obras, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Olha só como que isso aqui é importante, né? A lei de Moisés não é adversária da graça de Deus. Na prática, a lei conduz os hebreus até a graça de Deus. O que acontece? O que é graça? Graça é favor a quem não merece. E a lei, ela faz o quê? Ela diz quem você é. A lei dizia para o judeu: olha, você é um pecador miserável e você não merece ser salvo, mas você, crendo, é salvo porque Deus te salva de graça. E é óbvio que essa é uma verdade para todos nós. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós merecemos o inferno. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que somos salvos pela graça. A lei nos prende ao pecado, mostrando o que é o pecado. A liberdade dessa prisão só pode vir a Cristo. Isso aqui é maravilhoso. A lei nos prende ao pecado para nós sabermos a gravidade do pecado, para nós sabermos que nós amamos o pecado. Mas a fé nos prende a Cristo, para nós entendermos o quanto nós somos dependentes de Cristo. Terceiro tópico: os verdadeiros filhos de Deus. Somos filhos de Deus pela fé. O que faz com que sejamos feitos filhos de Deus não é a observância da lei. Não somos filhos de Deus pelas coisas que fazemos, e sim pela fé em Jesus. Isso aqui é muito legal a gente falarmos sobre isso. Todos nós, de forma genérica, de forma geral, todos nós somos criaturas de Deus. Mas o que é um filho? O filho é alguém que é adotado, é alguém que tem o direito, é alguém que recebe uma certidão de adoção, nesse sentido, ou alguém que tem o DNA do pai. Nesse caso, nós,
nós fomos adotados por Deus, e quando nós recebemos o Espírito Santo, nós também temos o DNA do Pai. E tudo isso é pela fé, não é pelo que nós fazemos, é por crermos em Jesus Cristo. É possível que resquícios da mensagem dos judaizantes estejam sendo ensinados em nossos dias, quando se exige que uma pessoa cumpra uma série de preceitos para que possa ser abençoado ou salva. E na Igreja Assembleia de Deus isso é um pouco mais difícil, mas existe uma série de outras igrejas que fazem isso. Mas mesmo assim, em muitos círculos mais leigos nas Assembleias de Deus, existe muito isso, né? E não só nos círculos leigos, né? Até nos grandes centros. Quando você ouve uma canção, por exemplo, como aquela "Estou pagando preço para chegar no céu". Isso é uma coisa absurda, ela é completamente antibíblica. Uma coisa absurda. Nenhum cristão está pagando preço para chegar no céu. Todo o preço que nós pagamos não é um preço que pagamos, é uma comunicação das aflições de Cristo, é uma participação, como diz Paulo, nas aflições de Cristo, mas não é uma forma de se adquirir um mérito para chegar no céu. Essa é uma questão abjeta, antibíblica e perigosa. Nós não devemos aceitar isso. Não existe pagar preço para chegar no céu. Existe você, como dizia Charles Spurgeon, a porta do céu é tão estreita, que você só passa com a fé. Não tem como passar com obra. Não tem como passar pagando preço. É só com a fé, é pela fé. E ela é tão baixa, que nenhum homem passará se não se render, se não se prostrar. O que nós temos que fazer é nos prostrar e ter em nós apenas a fé. Nos despir de tudo e qualquer outro aspecto de qualidade pessoal, de obra pessoal, de virtude pessoal. Nós temos que nos despir de tudo isso, nos render, nos prostrar diante de Jesus e admitirmos que nós não podemos fazer absolutamente nada para a nossa salvação, a não ser nos render e confiar em Jesus Cristo. Não há judeu nem grego. Na graça de Deus, todos somos iguais para a salvação. E que igualdade é essa? Eita, rapaz. Olha só que igualdade é essa. Grandes crentes, super crentes, não. Na graça de Deus, todos somos iguais para a salvação. O que nos iguala é o pecado. Somos todos pecadores e todos merecedores do inferno. Mas todos que pela fé confiar no Senhor serão salvos. Sem fé, um hebreu não terá a salvação. E pela fé, um gentio verá a Deus. Qual é a colocação do comentarista aqui? É que os hebreus, por ser eles os filhos de Abraão, etnicamente falando, detentores da promessa, dos patriarcas da lei e dos profetas, eles se achavam superiores, enquanto que eles achavam que os gentios eram completamente já condenados. Então, sem fé, um hebreu não terá a salvação, mas pela fé, o gentio terá a salvação. O gentio verá a Deus. Olha o que a fé faz. A fé eleva tanto judeu quanto gentios à presença de Deus. Por isso Paulo diz que nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. É por isso que a Escritura diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para poder usar de misericórdia para com todos. Deus nos igualou nos dois aspectos, tanto embaixo quanto em cima. Quando estávamos embaixo, nós fomos igualados como pecadores. E quando estamos em cima, nós somos igualados como filhos. Independentemente de sermos judeus, grego, de ser livre, escravo, de ser homem ou mulher, de ser criança ou jovem, todos, quando estávamos embaixo, eram iguais como pecadores. E agora que somos salvos, todos somos um em Cristo Jesus. Somos iguais em Cristo Jesus. Não há ninguém superior. O pastor não é superior ao porteiro, à irmã do círculo de oração. Não é superior, porque todos nós somos um em Cristo. Somos descendentes de Abraão, Gálatas 3:29. Paulo diz, ou melhor, Paulo não diz que somos herdeiros de Abraão por força da lei de Moisés, mas sim por causa da promessa de Deus, do decreto de Deus.
Os judeus ainda são descendentes físicos de Abraão, mas todos os que creem em Jesus pela fé são igualmente filhos de Abraão, que são os propósitos diferentes, né? A lei tem um propósito, a promessa tem outro propósito. A lei tem o propósito de dizer, tanto judeu quanto gentil, que somos pecadores. E a promessa ou a fé tem o mesmo propósito de dizer que em Cristo, pela fé, nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, mas nem por isso somos menos filhos de Deus. A adoção traz para nós as prerrogativas de uma herança que nos está destinada pela fé. Essa ideia da adoção, ela é interessante porque assim, como nós não temos o poder de nos fazer filhos, então Deus, pela graça, nos faz filho. E pela fé, nós herdamos essa promessa. Nossa conclusão: a salvação é um presente de Deus, uma herança que nos é dada por intermédio da fé, que nos justifica e nos faz filhos de Deus por adoção. Ela não é, nem pode ser fruto de troca, como algumas pessoas queiram sugerir. E a lei de Deus não se opõe à promessa dele, pois aceita o homem pela fé. E esse é o padrão que ele estabeleceu para que os homens se aproximassem dele. Somos filhos de Deus e descendência do patriarca Abraão pela fé. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um comentário. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869 para mais informações. Lembrando que aqui na plataforma do ebdenfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.